Relator da CPI da pandemia, Renan Calheiros, começa a leitura do relatório final da comissão. Vamos acompanhar? Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu tentarei ser sucinto o máximo possível, fazendo uma síntese deste relatório que, como todos sabem, foi feito a muitas mãos e chega a quase 1.200 páginas. No dia 27 de abril de 2021, quando a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia foi instalada, o Brasil contabilizava 14.369.423 casos de Covid. Desses, 391.936 pessoas foram a óbito. O coeficiente de letalidade era 2,73%, superior, portanto, à média nacional, que era de 2,1%. Naquela data, tínhamos 1.832 óbitos por milhão de habitantes, o que colocava o Brasil em 14º lugar do mundo nesse quesito. Na data em que esta proposta de relatório, e continua, para que todos saibam, sendo apenas uma proposta de relatório, apesar do esforço que todos nós fizemos ontem, convidados pelo senador Tasso Gereissati, para conversar um pouco sobre os diferentes aspectos contidos nessa proposta. E eu queria começar falando dos avanços que nós verificamos graças ao esforço de todos e à condução do senador Tasso Gereissati. Nós procedemos de antemão a algumas alterações, né? Retiramos o crime de homicídio, nos rendemos aos argumentos técnicos e indiscutíveis do senador Alessandro Vieira. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que a posição do Alessandro, tecnicamente defensável, é a posição deste relator e desta comissão parlamentar de inquérito. Nós estamos retirando o crime de homicídio, e retomarei a leitura, e na oportunidade nós sugerimos a caracterização da forma qualificada do crime de epidemia com resultado morte, artigo 267, que pode se dar, foi a discussão que se verificou, muito boa por sinal, de forma culposa, como também de forma dolosa. E retiramos o crime de genocídio contra indígenas. Havia, evidentemente, que dúvida com relação à caracterização da conduta e à conceituação do próprio crime, não é? E, em seu lugar, a comissão decidiu que nós indiciaríamos o senhor presidente da República por mais um crime contra a humanidade, desta vez contra indígenas. E retiramos também, como um acordo, o nome do pastor Silas Malafaia, da relação daqueles cujo indiciamento serão propostos pela Comissão Parlamentar de Inquérito para a continuidade da investigação no Poder Judiciário e na Procuradoria-Geral da República. Na data em que esta proposta de relatório foi elaborada, menos de 6 meses depois, os números estão, senhor presidente, senhores senadores, completamente mudados. A quantidade de casos confirmados cresceu 50,6%, chegando a 21.644.464. O número de óbitos cresceu proporcionalmente ainda mais, com 53,9% de aumento, alcançando 63.221 óbitos no total. O número de óbitos por milhão de habitantes também subiu. Foram 53,9 de acréscimo no período, fazendo o número saltar
para 2.819 óbitos por milhão de habitantes, e a posição relativa do país, que era 14ª no mundo, subiu para a vergonhosa e indesejável 7ª colocação. Esses dados mostram a relevância estratégica da CPI da pandemia, que buscou identificar as responsabilidades e apontar falhas no enfrentamento à pandemia, que no caso do Brasil, saltam aos olhos mais desatentos. Tamanha a magnitude dos números a demonstrar o descontrole da doença em nosso território. Após 6 meses de intensos trabalhos, esta Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Comprovaram-se a existência de um gabinete paralelo, a intenção de imunizar a população por meio da contaminação natural, a priorização de um tratamento precoce, sem amparo científico de eficácia, o desestímulo ao uso de medidas não farmacológicas. Paralelamente, houve deliberado atraso na aquisição de imunizantes, em evidente descaso com a vida das pessoas. Com esse comportamento, o governo federal, que tinha o dever legal de agir, assentiu a morte de brasileiros e de brasileiras. Identificou-se que o gabinete paralelo era composto por médicos, políticos e empresários. O grupo, que não tinha investidura formal em cargos públicos, prestava orientações ao excelentíssimo senhor presidente da República sobre o modo como a pandemia da Covid-19 deveria ser enfrentada e participava de decisões sobre políticas públicas, sem que fossem observadas as orientações técnicas do Ministério da Saúde. O fato de não integrarmos os quadros da administração pública, além de atrapalhar o planejamento e a execução dos trabalhos de combate à Covid-19, servia para ocultá-los e dificultava sua responsabilização pelos atos praticados. A CPI também pôde concluir que um dos principais objetivos do gabinete paralelo era o aconselhamento do presidente da República para que fosse atingida a imunidade de rebanho pela contaminação natural no Brasil. Essa estratégia levou o presidente Jair Bolsonaro, por um lado, a resistir obstinadamente à implementação de medidas não farmacológicas, tais como o uso de máscara e o distanciamento social, e, sobretudo, a não conferir celeridade na compra de imunizantes, mas em sentido oposto, a dar ênfase à cura via medicamentos por meio do chamado tratamento precoce, visando ao atingimento da imunidade de rebanho pela contaminação. Senador Rogério Carvalho, o governo federal, em particular o presidente Jair Messias Bolsonaro, com o uso da máquina pública de maneira frequente e reiterada, estimulou a população brasileira a seguir normalmente com sua rotina, sem alertar para as cautelas necessárias, apesar de toda a informação disponível apontando o alto risco dessa estratégia.
A ênfase do governo foi em proteger e preservar a economia, bem como em incentivar a manutenção das atividades comerciais, inclusive com propaganda oficial, apregoando que o Brasil não poderia parar. Outra bandeira do governo federal, durante a mais grave crise sanitária que assolou o país, senador Fernando Bezerra, com a chegada da Covid-19, foi a defesa incondicional e reiterada do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, bem como de outros fármacos, como a ivermectina e a azitromicina, mesmo após estudos científicos, a OMS e outras autoridades sanitárias em todo o mundo demonstrarem a ineficácia desse tratamento. Tal defesa permaneceu inclusive no decorrer de 2021, quando o mundo já abandonara tal tratamento desde meados de 2020, até mesmo na recente exposição do presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas, atuando assim a opção levada a cabo, sobretudo pelo chefe do Executivo Federal, contribuiu para a aterradora tragédia, na qual centenas de milhares de brasileiros foram sacrificados e outras dezenas de milhões foram contaminados, muitos ainda sequelados. Especialistas internacionais concordam sobre o fracasso e a incapacidade do presidente brasileiro em lidar com a pandemia. Com efeito, a insistência no tratamento precoce, em detrimento da vacinação, aponta para o presidente da República como o principal responsável pelos erros de governo cometidos durante a pandemia da Covid-19, já que foi corretamente informado e orientado pelo Ministério da Saúde e, mesmo assim, agiu em contrariedade à orientação técnica, desprezando qualquer alerta que se contrapusesse às suas ideias sem fundamento científico, ou simplesmente demitindo os técnicos responsáveis por essas alertas. A veiculação de notícias falsas, as conhecidas fake news, contribuíram para que o objetivo negacionista fosse alcançado. Nesse ponto, a Comissão Parlamentar de Inquérito apurou que não apenas houve omissão dos órgãos oficiais de comunicação no combate aos boatos e à desinformação, como também existiu forte atuação da cúpula do governo, em especial do presidente da República, no fomento à disseminação de fake news, que, pelo que observou essa comissão parlamentar de inquérito, também mata e matou no Brasil muitas pessoas cujas mortes poderiam ter sido evitadas. As notícias falsas relacionadas ao novo coronavírus envolveram diversos tópicos, como a origem do vírus, com ataques xenófobos à China, a oposição infundada ao isolamento social, a divulgação de que o Supremo Tribunal Federal teria proibido o governo federal de atuar no combate à pandemia, o incentivo ao tratamento precoce, a desinformação sobre o número de mortes pela Covid-19, a contestação sobre a eficácia do uso de máscaras e, por fim, a propaganda anti-vacina. As consequências dessas ações, como todos acompanharam, e essa comissão parlamentar de inquérito verificou muito mais, foram trágicas. A propagação das notícias falsas gerou um clima de desconfiança na população, incentivou as pessoas a agirem com leviana normalidade, fato que gerou uma exposição perigosa e desnecessária ao novo coronavírus e, consequentemente, contribuiu para a perda de vidas adicionais durante a pandemia. A falsa
sensação de segurança, desencadeada por informações inverídicas, contribuiu, senador Randolph Rodrigues, decisivamente para o aumento do número de infectados e mortes. Além disso, senador Humberto Costa, não se verificou articulação do governo federal com os estados, Distrito Federal e municípios para o planejamento de ações de aquisição de insumos estratégicos e para a elaboração dos planos tático-operacionais. Não foram minimizados riscos de desabastecimento, de perda de produtos por expiração de prazo de validade, de aquisição de materiais desnecessários ou em quantidades superiores às necessárias. Ao contrário, o governo federal editou inúmeras normas relacionadas à Covid-19 em 2020, que apontaram para uma estratégia de propagação do vírus, conduzida de forma sistemática pelo Executivo Federal, seguida, senhores senadores, por tentativas de resistência dos demais poderes e entes federativos. O caso mais emblemático de interferência do poder central talvez tenha sido a edição da medida provisória 926, que buscou alterar 13.979 a Lei 13.979 de 2020. Por meio dessa medida provisória, buscou-se atribuir ao presidente da República a competência para dispor sobre os serviços públicos e atividades essenciais, por meio de decreto, numa tentativa de redistribuição de poderes de polícia sanitária. Colegas senadores... Senhor presidente, eu me permitirei fazer a leitura tão logo Perfeito. Nós tenhamos restaurado o silêncio aqui na sala. Perfeito. Eu queria pedir a atenção do plenário para garantir a exposição do relatório do senador Renan Calheiros. É o momento mais importante dessa comissão parlamentar de inquérito, é a entrega do trabalho final. Então eu peço, gentilmente, às senhoras senadoras, aos senhores senadores, a atenção devida. Ao mesmo tempo, peço para aqueles que estão acompanhando a atenção devida para a conclusão da leitura do relatório. Garantido, senhor relator, pode prosseguir. Muito obrigado, senhor presidente. Repetindo, o caso mais emblemático de interferência do poder central talvez tenha sido a edição da medida provisória 926, que buscou alterar a Lei 13.979 de 2020. Por meio dessa medida provisória, buscou-se atribuir ao presidente da República a responsabilidade, a competência para dispor sobre os serviços públicos e atividades essenciais por meio de decreto, numa tentativa de redistribuição de poderes de polícia sanitária em prol da União. A tentativa, todavia, não logrou êxito, pois o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar, assegurando a competência concorrente dos estados, do Distrito Federal e municípios para a tomada de providências normativas e administrativas. Ademais, houve, senhores senadores, enfraquecimento da função de comunicação com o público em geral, com o embasamento da transparência e o fim das entrevistas coletivas de imprensa diárias, prevista no próprio plano de contingência nacional para a infecção humana pelo novo coronavírus, que serviram de canal de mensagens esclarecedoras e informativas. A disseminação de informação oportunas, precisas e acessíveis ao público é determinante, é insubstituível para a gestão da crise. A ausência de uma política nacional de testagem impediu
o adequado monitoramento da evolução da doença na sociedade, com as consequências daí decorrentes. A falta de planos táticos operacionais demonstra a inexistência de um planejamento do Ministério da Saúde minimamente detalhado para o combate à pandemia. Até meados de maio de 2021, o país não contava com uma estratégia bem delineada para a realização de testes de detecção e triagem da Covid-19. O TCU reconheceu a inoperância, a inefetividade e a falta de planejamento do governo federal na área da saúde pública no que se refere ao combate à Covid-19. Para agravar, senador Randolfo Rodrigues, o quadro, sobejaram evidências significativas de que o governo federal desestimulou a população a adotar medidas não farmacológicas para evitar a infecção pelo vírus. O presidente da República repetidamente incentivou a população a não seguir a política de distanciamento social. Opôs-se de maneira reiterada ao uso de máscaras, convocou, promoveu e participou de aglomerações e procurou desqualificar as vacinas contra a Covid-19. Essa estratégia, na verdade, atrelada à ideia de que o contágio natural induziria a imunidade coletiva, visava exclusivamente a retomada das atividades econômicas. As consequências dessa estratégia macabra foram mensuradas pela ciência. Se as medidas não farmacológicas tivessem sido aplicadas de forma sistemática no país, poderiam ter reduzido os níveis de transmissão da Covid-19 em cerca de 40%, o que significa que 120 mil vidas poderiam ter sido salvas até o final de março de 2021. A mais grave omissão do governo federal foi o atraso deliberado na compra de vacinas. Realizadas as oitivas de investigados e testemunhas que atuaram em cargos estratégicos do governo federal, ou que colaboravam paralelamente com o presidente Bolsonaro, de representantes das desenvolvedoras de imunizantes, bem como de especialistas na área de saúde, foi possível, senhoras senadoras, senhores senadores, concluir que a aquisição de imunizantes deveria ter figurado como a principal providência no processo de prevenção à disseminação do novo coronavírus e, consequentemente, de proteção à saúde das pessoas. Mas, infelizmente, essa medida e tantas outras foi negligenciada. Dada a curva exponencial de infecções pelo novo coronavírus, o ritmo de vacinação é, portanto, fator importante para combater a pandemia e minimizar novas ondas. O atraso na compra e obtenção de vacinas pelo governo federal e a imposição de escassez à sociedade, com várias interrupções na vacinação, conforme observado por todo o ano de 2021, foi fator que contribuiu, senador Girão, infelizmente, decisivamente para o alto índice de novos casos e de mortalidade no país, assim como facilitou o alastramento de novas variantes. As apurações feitas pela comissão revelaram que durante a gestão do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e do ex-secretário executivo do Ministério, coronel Elcio Franco, foram feitas as primeiras ofertas de aquisição preferencial de vacinas, com destaques para o imunizante Coronavac, da empresa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e o da Pfizer. Não obstante as tratativas e a conclusão das negociações do governo federal, sofreram
injustificável e intencional atraso que impactou diretamente na compra das vacinas e no cronograma de imunização da população. As provas desses episódios que estamos descrevendo aqui, senador Tasso Gereissati, foram veiculadas, repetidas ao longo de toda investigação. O Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Ouvimos isso do representante do Butantan, junto com o Reino Unido. Apurou-se que no início do desenvolvimento das vacinas, o governo federal centralizou sua atenção na vacina AstraZeneca, em vez de ampliar suas opções para outros imunizantes, como a Coronavac, que tinha o Butantan como parceiro, a Pfizer, que tinha uma estrutura promissora para a população de grande quantitativo de vacinas, a Janssen, que detinha tecnologia de dose única, entre outros. Demais disso, os trabalhos desta CPI revelaram que a aquisição de imunizantes não foi uma prioridade. De fato, verificou-se demora na conclusão dos contratos de compra de imunizante, falta de iniciativa do governo federal em ajustar a legislação para permitir a aquisição e o uso das vacinas. Essa atuação negligente apenas reforça que se priorizou a cura via medicamentos pelo tratamento precoce e não a prevenção pela imunização, e optou-se pela exposição da população ao vírus para que fosse atingida mais rapidamente a imunidade natural, a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho. As consequências dessa estratégia também foram avaliadas pela ciência. 3 estudos estimaram que 12.663 pessoas com 60 anos ou mais de idade não teriam falecido nos meses de março, abril, maio de 2021, caso o Ministério da Saúde tivesse contratado em agosto de 2020 as 70 milhões de doses da vacina Pfizer. Restou claro nas sucessivas comunicações diplomáticas a que teve acesso essa comissão parlamentar de inquérito, o erro de estratégia cometido pela gestão de Pazuello e de Ernesto Araújo, falta de prioridade dada para a vacinação e a aposta em medicamentos como cloroquina e hidroxicloroquina, o que contrasta com a postura quase desesperada em 2021, da nova gestão Queiroga e Carlos Alberto França, dada a segunda onda e o aumento de casos e mortes em busca de vacinas, insumos para a produção de vacinas, assim como o pedido de aumento da cobertura populacional da COVAX Facility. Todos sabem que o governo, quando a OMS ofereceu a possibilidade de comprar, através do consórcio COVAX Facility, imunizantes para o equivalente a 50% da população brasileira, na reta final, o governo brasileiro optou pela compra de 10% desses imunizantes. Quando aqui esteve o ministro da Saúde, nós revelamos e perguntamos o porquê, e ele não respondeu, que quando de um telefonema e de uma mensagem mandada à OMS pedindo para estender esse percentual de imunizante, ele aproveitou a oportunidade, agora, já recentemente, e ainda teve a cara de pau de oferecer à OMS um produto brasileiro de cura da vacina, exatamente o tratamento precoce, que estava sendo levado a efeito em alguns laboratórios com humanos, como inclusive pela Prevent Senior. Restou
claro, nas sucessivas comunicações diplomáticas a que teve acesso a CPI, o erro de estratégia cometido pela gestão Pazuello e Ernesto Araújo. O erro de estratégia custou caro ao país, conforme estudo do IPEA, recebido por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. O Brasil, senador Eduardo Braga, registrou em 2020, em proporção de sua população total, mais mortes por Covid-19 do que 89,3% dos demais 178 países, com dados compilados pela Organização Mundial de Saúde.